Senador Mozarildo, Vossa Excelência abordou um tema e eu vou falar sobre outra questão fundamental para a questão federativa, mas ontem, e Vossa Excelência lembrou bem aí da demora, da procrastinação de um julgamento da Justiça Eleitoral. Eu estou pela primeira vez experimentando e vivendo o drama que é uma disputa política e enfrentando, como enfrentei, fazendo uma campanha muito respeitosa, muito limpa, muito transparente, muito propositiva, toda a doação contabilizada, primeira prestação de contas à Justiça Eleitoral, tudo dentro da lei. Mas o adversário, quando teme o risco de perder, e quando o adversário aparece muito forte, coitado do adversário, não há limite, faça o diabo para ganhar. E se o diabo precisar ser para destruir ou tentar destruir a reputação do adversário, se fará tudo para isso. E aí é que eu venho naquilo que o senador Mozarildo aqui levantou. Essa demora da Justiça no julgamento, ela contribui para que nós não tenhamos, muitas vezes, a convicção de que o certo será considerado certo ou que o errado será considerado errado. Fica uma coisa nebulosa. E vou dar um exemplo muito singelo. Em plena campanha eleitoral, o adversário me atacou dizendo que eu havia omitido uma informação de uma propriedade rural na minha declaração de renda. Desde 2011, que fiquei viúva, os bens ficam num espólio, porque é uma herança. E existem outros herdeiros, filhas do meu marido, 3 filhas. Então não pode estar no meu nome. Se estivesse, seria uma apropriação indébita. Estava no espólio declarado lá. A lei. Isso é claro. O Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Sul vai à Justiça Eleitoral para cobrar da Justiça Eleitoral que eu omiti esta informação na minha declaração de renda. E só ontem, a Justiça arquiva esta provocação. Só ontem. Passou o primeiro turno com essa questão em relevo. Só ontem. Então eu trago isso, não estou magoada, absolutamente, mas só para mostrar como qual é o funcionamento e o timing, para usar uma palavra recorrente, da Justiça. Isso deveria ter sido julgado no mesmo ato da provocação que o sindicato fez contra mim. Se foi arquivado, é porque não havia qualquer fundamento. Qualquer fundamento. Ora, se não havia qualquer fundamento, por que esperaram mais, passada a eleição, para tirar e dar uma resposta à provocação do Sindicato dos Trabalhadores? Eu também, uma trabalhadora, porque aqui somos trabalhadores públicos. E aí, quando falam em doação, financiamento público de campanha, eu pergunto, tudo bem, mas e aí como é que fica eu que não tenho sindicato a meu serviço? Eu que não tenho movimento social a meu serviço? Eu que não tenho organização não governamental a meu serviço? Vamos limitar também essa participação? Quem controla isso? Se a prestação de conta, como se fala, é um faz de conta. Aí, de novo, nós entramos. Por isso exatamente, que há um lado que faz tanta força pela doação pública de campanha. Isso, pensem bem, eu não teria um sindicato
Mas tem candidatos que têm vários sindicatos, não 10, 20, 30, 40 movimentos sociais juntos. Mas não queremos financiamento privado de campanha. Isso é feio. Agora, o sindicato pode. E o sindicato que tem dinheiro público, recebe dinheiro público, seja de trabalhadores, seja de empregadores. Então, nós temos que deixar a hipocrisia de lado. Não porque a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul foi provocada para uma declaração que estava absolutamente dentro da lei. Mas demorou muito. Não importa. Mas respeito a decisão dos eleitores do Rio Grande. Porque aqui estou cumprindo com uma missão extremamente relevante. Ontem votamos aqui a renegociação da dívida dos estados e trabalhamos intensamente nisso. Como senadora que defende a federação, uma repartição mais justa dos recursos entre a União, os estados e os municípios, vi consagrado um esforço que a bancada do Rio Grande do Sul, senador Pedro Simon, senador Paulo Paim, a senadora Ana Amélia, PMDB, PT e PP, 3 partidos diferentes, 3 senadores lutando pela mesma causa, a aprovação do novo indexador da dívida. Não será para o Rio Grande do Sul a panaceia, não é o remédio, porque o desembolso continuará sendo de 13% sobre a receita líquida do Estado. Mas o esforço que se resolve o estoque da dívida, o que o Estado tem ainda que pagar, sim, vai aliviar enormemente a carga da dívida do Estado com a União, daquele estoque que nós temos lá. Então, eu trago isto porque estamos aqui cumprindo, eu estou aqui cumprindo aquilo que os eleitores do Rio Grande do Sul decidiram. E quando eu recebi, senador Cacá, no sábado, saindo de Brasília para Belo Horizonte, antes de entrar no avião, o comandante do avião se apresenta, me pergunta se eu sou a senadora Ana Amélia e me cumprimenta pela minha campanha no Rio Grande do Sul. Eu disse: o senhor é gaúcho? Não, não sou gaúcho. Não. Mas eu acompanhei a sua campanha, porque conversei com um eleitor seu. E ele votou na senhora e vai continuar votando na senhora. Ah, muito bem. Mas tem um motivo especial, diz o comandante. Sim, a senhora fez uma lei importante para os portadores de câncer que são clientes de plano de saúde. Fiquei muito feliz. O senador Mozarildo acompanhou essa nossa briga na Comissão de Assuntos Sociais. O senador Mozarildo, que é médico também. O que é essa minha lei 1282, que está em vigor já, sancionada pela Presidente da República, sem vetos? Os planos de saúde são obrigados a incluir no rol dos serviços que prestam aos seus clientes a quimioterapia oral. Hoje a quimioterapia é um comprimido e são, reconheço, medicamentos caros. Acontece como é a vida. Um comissário de bordo, a mãe dele, ele me trouxe a foto da mãe, uma senhora sem cabelos, que teve um diagnóstico 7 meses teria de vida. Faz 4 anos que ela está convivendo com a família. 4 anos. E ele me disse: senadora, tivemos que judicializar para ter o direito de ter o remédio. Graças à sua lei, deixamos de pagar advogado. A minha mãe está recebendo o medicamento conforme determina a sua lei. Eu fiquei muito emocionada com aquela manifestação, porque vejo também na emoção de um filho que vê a mãe convivendo com ele. Mas a minha maior surpresa foi quando o comandante Vladimir, daquele voo, da Gol, um voo lotado, declarar no início do voo que a política brasileira tem muitas coisas erradas, mas também tem algumas coisas boas acontecendo. E diz, está nesse voo, a autora da lei 12.082, que prevê que planos de saúde forneçam aos seus clientes, que são portadores de câncer, a quimioterapia oral.
Parabéns, senadora Ana Amélia. Esse gesto, senadores, para mim justifica todo o mandato, porque ele tem um significado do reconhecimento. Então, quando a Justiça Eleitoral demora para fazer justiça, aquilo que o senador Mozarildo falou, que os eleitores fizeram justiça lá em Roraima, o comandante fez justiça para mim. E é isso que conta. É isso que conta. Isso é muito maior do que a ação do Sindicato dos Bancários provocar, porque eu não havia feito uma inclusão de um patrimônio que eu não poderia fazer. Essa é a justiça que recompensa a atividade parlamentar. É isto que recompensa a nosso trabalho aqui. E talvez se eu estivesse lá no Estado, se tivesse sido vitoriosa, não pudesse oferecer ao país algumas contribuições, como agora estou fazendo, em relação à pesquisa clínica. O que é a pesquisa clínica? É uma agilização dos processos para a liberação de novos medicamentos. A tecnologia está a cada dia inovando. Nós, a cada dia, temos um celular novo. Agora, imagine isso em remédio, senador Mozarildo. Um novo remédio. Mas no Brasil nós demoramos um ano e meio para que a Anvisa, para que o CONEP faça a licença para pesquisa com esse medicamento. São as chamadas cobaias, que estão em doenças raras, doenças às vezes até terminais, em que esse novo medicamento pode dar uma qualidade de vida muito melhor e até recrudescer a doença que essa pessoa foi acometida. Estou trabalhando intensamente nisso. É uma agenda que me alegra muito pelos resultados que já alcançamos até agora, porque a própria Anvisa se sensibilizou, e devo aí ao doutor Dirceu Barbano, de agora a Anvisa demorar 30 dias para fazer esse registro. Mas não é só a Anvisa, ele tem que passar pelo Ministério da Saúde, da Secretaria de Tecnologia e Ciência, tem que passar também pelo Conselho, o CONEP, e aí a coisa complica um pouco mais. Mas eu tenho certeza que, mais cedo ou mais tarde, esse processo vai ser menos burocratizado, mais ágil, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Espero que as restrições não sejam para evitar que o SUS gaste mais dinheiro com a saúde dos brasileiros. Espero que não seja esse o motivo. Mas que a burocracia precisa ser eliminada. E estou trabalhando intensamente nessa direção. Agradeço muito também ao senador Valdemir Moca, que tem me ajudado muito na Comissão de Assuntos Sociais nesses procedimentos. Tivemos avanços enormes também, como tratamos com a questão dos moderadores de apetite, senador Mozarildo, também com um outro medicamento, a lenalidomida. Pacientes portadores de um câncer chamado mieloma múltiplo, que é um câncer que dá na coluna vertebral, no miolo da coluna vertebral. Esse é o mieloma múltiplo. Muitos, e tudo isso, senador, vem... Vossa Excelência falou do seu Twitter, quantas mensagens recebeu pelo Twitter por conta dos moderadores. Da mesma forma eu recebo. E foi exatamente pelas redes sociais que os portadores desse mieloma múltiplo, que tem até uma associação, pediram enormemente. O senador Suplicy também ajudou para que se liberasse um medicamento chamado lenalidomida. Trabalhamos intensamente. A Anvisa já tinha cortado qualquer tentativa de registro, porque há um outro medicamento similar, mas, segundo os especialistas, não atende completamente essa doença, o tratamento dessa doença. Também é um medicamento caro. A lenalidomida bem mais barata do que o que está no mercado brasileiro. E esse medicamento, lenalidomida, está comercializado na América Latina toda, na Europa. E aí conseguimos, pela ação da Comissão de Assuntos Sociais, especialmente do senador Moca, a reabertura do processo para esse medicamento. Não estou preocupado, senador Fleury, caro senador Petecão, senador Cacá, senador Mozarildo, se o laboratório vai ganhar mais ou menos. Eu não estou preocupada com isso. Mas também não é ilegítimo que se veja do ponto de vista econômico. Minha preocupação
são com as milhares de pessoas no Brasil portadoras do mieloma múltiplo e que estão, num depoimento que nós fizemos lá na Comissão de Assuntos Sociais, um dos pacientes me mandou uma mensagem: hoje vendi meu carro para comprar o medicamento. Então, são essas agonias das pessoas que a gente trata aqui. E muitas delas não têm visibilidade. Então, só se enxerga aqui, desta casa, o lado que não é o melhor. Tem que ser olhado, tem que ser criticado, tem que ser mostrado, tem que ser cobrado, tem que ser criticado. Mas por que não também mostrar quantas coisas, como esse decreto que Vossa Excelência fala sobre os moderadores de apetite? Foi decisão dessa casa. Eu vi, teve uma grande cobertura, de muita discussão, muita polêmica, como as questões polêmicas merecem ser tratadas. Então, eu fico muito feliz que a Justiça Eleitoral, mesmo tardia, tenha dado, mas o que me compensa é a manifestação do comandante Vladimir, do Rodrigo Santana, do comissário, e da própria relação que temos aqui, respeitosa hoje, 2 excelentes audiências públicas, uma de manhã. O senador Cacá participou sobre a transposição do São Francisco, discutir as obras. Eu sou do Rio Grande do Sul, nós não temos lá uma mudança, mas temos uma lagoa que é uma das maiores lagoas da América Latina, se não a maior, que é a Lagoa dos Patos, que pouco navegável, poderia ter maior participação no processo de desenvolvimento, inclusive com o próprio Uruguai. E depois, em seguida, na Comissão de Relações Exteriores, discutindo política externa. Nós temos uma agenda muito rica aqui, uma agenda fantástica, 2 exposições, o brilhante do jornalista William Wack, mais do que um jornalista, é um acadêmico, um estudioso das questões internacionais, deu uma aula para os senadores, também Murilo Aragão, também é um especialista, um consultor político, um cientista político, com uma visão muito pragmática sobre a questão da diplomacia brasileira. Então, essas coisas nos enriquecem porque aprendemos, nós aqui somos generalistas, aprendemos a cada dia uma coisa nova, com pessoas que vêm dar a sua contribuição corajosamente, livremente, como aconteceu com o depoimento do William Wack, que foi espetacular. Queria cumprimentar o senador Ricardo Ferraz, presidente da nossa Comissão de Relações Exteriores, pelo que ele fez, foi ele que teve a iniciativa dessa audiência de hoje. Mas eu queria também na nossa comissão, o senador Mozarildo de Agricultura, e foi aprovado na reunião de hoje uma audiência pública para discutir as questões que envolvem as denúncias graves de desvio de recursos públicos do Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, chamando para falar lá no Senado as questões relacionadas a todo o envolvimento dos órgãos que trabalharam nisso, seja o Ministério Público, a Polícia Federal, a própria CONTAG, a quem a entidade que recebia os recursos está vinculada, o Banco do Brasil, lá em Santa Cruz do Sul, e também as questões relacionadas à própria CONTAG pela Associação Santa Cruzense de Agricultores Camponeses, ASPAC, que é integrante do movimento dos pequenos agricultores. Essa matéria teve grande destaque na Folha de São Paulo, no dia 22 de outubro, que teve acesso à parte do inquérito da Polícia Federal, levantando indícios de empréstimos fraudulentos para associações de Santa Cruz do Sul. Os recursos, segundo a Folha de São Paulo, eram desviados para vereadores e usados para beneficiar a campanha de um deputado federal do Rio Grande do Sul. A investigação da Polícia Federal, denominada Operação Colono, resultou no inquérito que passou a tramitar no Supremo Tribunal Federal por ter indícios do suposto envolvimento do deputado que tem foro privilegiado. Então, essa denúncia, pela aprovação do nosso requerimento, nós vamos trazê-la aqui para tratar no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e agradeço também os senadores que aprovaram. Finalmente, queria apenas registrar e agradecer ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que na noite de terça-feira pautou a PEC de minha autoria, que aumentou os recursos para os municípios. Aquela PEC que aumentou em 1 ponto percentual
o recurso que advém do IPI e do Imposto de Renda para formar o bolo do FPM, que para a maior parte dos municípios é a sua principal fonte de renda, de receita. Agora, como é uma emenda constitucional, ela precisa ser submetida à segunda rodada de votação, que deve acontecer no dia 18, agora de novembro. Foram 367 votos favoráveis, ou seja, uma votação por unanimidade. Ela vai beneficiar, já dando um fôlego a partir do ano que vem, de 2,3 bilhões de reais e, a partir de 2016, de 4,6 bilhões de reais. A proposta original de minha autoria, que teve também uma inspiração da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, presidida pelo gaúcho Paulo Zilkowski, que pretendia um aumento maior, 2 pontos percentuais. Mas, como eu digo, é melhor um pássaro na mão, né, senadores, do que 2 voando. Então, 1 ponto percentual é melhor do que nada. Então, nós acolhemos o que foi negociado. E também ontem aqui o senador Walter Pinheiro, com muita propriedade, ele falou de uma emenda constitucional dele, que eu apoio integralmente, que também tomei uma iniciativa idêntica, que é: o governo federal pode, a qualquer momento, conceder incentivos, retirando o IPI ou reduzindo, para qualquer setor da economia. Só que não pode fazer isso em prejuízo da receita do FPM. Portanto, ele não pode fazer festa com o chapéu alheio. Chapéu alheio é o dinheiro do município. E imaginar um prefeito que está executando o seu orçamento e, no meio do caminho, perde 600 milhões de reais, perde 1 milhão de reais, não tem como fechar as contas. Então, é por isso que aqui nós temos que trabalhar como Casa da República, como Casa da Federação, trabalhar intensamente para preservar, já que estados e municípios estão numa situação financeira extremamente vulnerável e alguns municípios sem condições sequer de pagar o 13º salário. Então, eu preciso realmente, nesse aspecto, agradecer ao deputado Henrique Eduardo Alves pelo que colocou. Então, com muito prazer, eu primeiro concedo a parte do senador Fleury e, em seguida, ao senador Cacá Andrade. Senadora Ana Amélia, de fato, quando eu falei da descrença, da vez, dos filhos, quando falava em política, é porque as redes de comunicação, eu acho que algumas jogam muito contra essa casa. Porque hoje nós já tivemos 2 audiências, aonde o que se discutia, ou que se conversava, e que para mim era orgulho e satisfação, era do trabalho da senhora, que é a primeira senadora, a primeira parlamentar que chega a essa casa, participa de várias comissões, com grande conhecimento, interpretando, e sempre está aqui, nesse plenário, no púlpito, mostrando esse país com conhecimento em vários dos ramos. Câncer da próstata, daquilo que aconteceu, que nós conversamos, da falta de respeito, que eu assim sinto, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, que não compareceu e nem mandou representante. Mas a senhora mostra para mim o que eu sinto que minha neta hoje fala. Porque quem conhece e que vem aqui a essa casa, como eu cheguei, estou aqui de segunda a sexta, a senhora também de segunda a sexta, diuturnamente, com um trabalho maravilhoso para esse país, precisava ser reconhecido mais um pouquinho, ou até ser respeitado pela imprensa. O que alguns, às vezes, falam, parte da candidatura da senhora, tudo isso que aconteceu, eu tenho certeza que são despeito. Porque
uma pessoa como a senhora, que eu não diria que seja invejada por várias pessoas, mas a grande maioria das brasileiras e dos brasileiros queria ter um pouquinho do conhecimento e da dignidade de Vossa Excelência. Eu logo deixo essa casa, mas posso ter certeza que levo comigo uma profunda amizade e um profundo reconhecimento de uma pessoa ímpar que eu conhecia pela televisão, pelo canal rural, durante muitos anos. E hoje eu posso chegar na minha cidade e dizer: convivi 4 meses com ela, dia a dia, e o que ela falava nas reportagens daquela revista, jornal, é simplesmente a metade da realidade daquela pessoa. A senhora é, sem dúvida, uma grande parlamentar, uma pessoa íntegra e digna de orgulho de todos nós, senadores dessa casa. Muito obrigado, senador Fleury, pela generosa referência, mas aqui estamos todos cumprindo com o dever. É claro que sempre o reconhecimento nos agrada, porque, diante de tantas mazelas, de tanta incompreensão, sempre um reconhecimento ele faz bem. Faz bem porque ele estimula a fazermos mais e melhor. Então, muito obrigada pela sua referência e a pessoa que está aqui não é diferente da pessoa que o senhor via falar no canal rural sobre os problemas da agropecuária brasileira. Então, com muito prazer, dou a parte, estou para encerrar o senador Petecão, que precisa pegar avião, ele me falando dos dramas que ele sofre, porque para chegar no Acre, ele tem uma dificuldade, eu fiquei com pena até, porque no Rio Grande do Sul tínhamos vários voos, aliás, tínhamos um voo só, direto, um voo. Hoje tem várias opções, mas ele não está na mesma situação do Rio Grande do Sul para ir para Porto Alegre. Então, para ir para o Agro, senador Petecão, não só... Senadora, fique tranquila, o Acre não temos mais voo durante o dia, só temos voo durante a noite, indo e voltando. Então, só poderei ir lá meia-noite. Então, fique tranquila, tenho todo o tempo que a senhora precisar. Muito obrigado, senador Petecão. Muito obrigado, senador Petecão. Mas eu também, às vezes, quando discuto a aviação regional, penso do senhor e de todas as pessoas que são da região norte, que têm maiores problemas de mobilidade aérea, porque as distâncias são muito grandes. Muito obrigado, senador Petecão, e com muito prazer concedo a parte do senador Cacá Andrade. Bom, eu gostaria de manifestar minha felicidade do projeto do percentual a ser distribuído aos municípios já está sendo pautado na Câmara, é imprescindível. Quem foi prefeito sabe disso. Isso, sabe. O ideal é inimigo do possível, então, se o possível foi 1%, que se pratique imediatamente esse 1% e que se continue perseguindo mais, porque a situação dos municípios efetivamente é de insolvência, né? Eu gostaria de parabenizar também o senador Walter Pinheiro ontem, porque é uma prática que já existe, e essa prática também, senadores, ela existe nos estados, quando se quer conceder benefícios também tributários a nível de estado, também se tira do município. Sempre sobra para a ponta, para o município. Então, a corda arrebenta sempre no mais fraco, senador. Isso. Então, está na hora também dessa regra descer. Quer conceder incentivo? Conceda com o que é seu. Mas o cálculo para a distribuição do FPM, do ICMS, que seja feito naquilo que é, né, calculado. Quer dar incentivo? Pode dar incentivo à vontade, agora não tira dos já cambaleantes municípios. Tivemos algumas conquistas aqui, né? Ontem mesmo a questão da mudança dos indexadores, a gente viu o caso do estado de Sergipe, que tinha uma dívida contratada de 396 milhões, já tinha pago 900 e tantos milhões e ainda devia 800 milhões. Que cálculo é esse? Que conta é essa? É para não pagar mesmo. Então, vamos ver quanto é que vai diminuir, mas foi mais também uma conquista, né, dessa casa aqui colocando isso aí. E lamentar também ainda a lentidão da justiça com fatos que aconteceram com Vossas Excelências, que acho que ações no âmbito eleitoral
elas têm que ser esgotadas dentro do período eleitoral para que injustiças não aconteçam, né? Seja para prejudicar, seja para favorecer. No caso de Vossa Excelência, a senhora foi prejudicada, ficou na mídia o tempo todo que isso era uma verdade, Então, os tribunais, eu acho que tem que ter, sabe, um prazo fatal para que se decida isso, para que a justiça seja feita. Um governo, por exemplo, passar 4 anos, a ação rolando, quando chega agora, ora, você não tinha direito de ter sido governador. Já foi, já é e vai terminar efetivamente o mandato. Eu acho que os próprios tribunais deveriam estabelecer prazos fatais. E ações eleitorais tem que ter prioridade, não tem que... O prazo é antes da eleição. Acabou a eleição, o mal já aconteceu, o prejuízo já foi causado, a população não teve a sua intenção, né, o seu direito sido consagrado nas urnas por conta, né, de fatos alheios às suas vontades e que prejudicam o processo, beneficiando a uns e prejudicando a outros. Então, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência e que essas casas legislativas continuem perseguindo a melhoria das transferências para os municípios, principalmente. A continuar o estado de coisas que estão aí, eu há pouco já recebi alguns prefeitos, pires na mão a vida toda, não pagam 13º, cada vez mais a justiça também cobra que se faça concurso para isso, se faça concurso para aquilo. Quando se faz concurso, a despesa ela é fixada e a receita fica à mercê, né, das arrecadações, dos repasses. Então, conquistou-se 1%, que se conquiste mais. Eu acho que um dos caminhos é essa questão da contribuição social. Isso o governo perde sono. Contribuição social e PIS como contribuições que não fazem parte do bolo, mas para quem paga é a mesma coisa. Tem o nome de PIS e de COFINS, para quem desembolsa é a mesma coisa, mas com esse nome não faz parte do bolo. Então, acho que já está na hora de se pensar PIS e COFINS, se é algum tributo que é pago, que ele entre para o bolo, para que seja feita a justiça e para que o pacto federativo seja efetivamente praticado no Brasil e que não haja esse desequilíbrio e a ponta, que é onde a gente mora, os municípios vivam, né, os prefeitos hoje é uma profissão de altíssimo risco. Um prefeito entrar e sair ileso, sem descumprir a legislação, por conta, né, de falta de arrecadação. Muitos deles tiram dinheiro de uma verba carimbada para pagar, às vezes, um salário. E assim, pegam processos, têm a sua vida, são muitas vezes pessoas sérias, têm a sua vida depois prejudicada com processos, né, que rolam a vida toda. Então, acho que está na hora de se começar efetivamente a praticar o Pacto Federativo. Continuem, eu também estou saindo, mas continuem perseguindo. A divisão tem que ser mais justa, tem que chegar a quem direito, que é o povo no município. Eu queria agradecer muito a parte, senador Cacá Andrade, para dizer o seguinte: e na agonia da escassez do recurso, o que faz o prefeito? Uma romaria para os gabinetes dos senadores e dos deputados, para tentar uma migalhazinha de uma coisa chamada emenda parlamentar. E aí, todos nós fazemos o quê? Nós, senadores, não somos deputados que é de uma região, nós somos senadores de todo o Estado. Veja, não é o Acre que tem um número pequeno de municípios, mas o Rio Grande do Sul, Sergipe também é pequeno, mas o Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios. Então, o critério que você dá pelo IDH, pelo Índice de Desenvolvimento, vai indo até terminar o mandato para que todos sejam atendidos. Só que isso também não chega. Então, a gente faz isso, e a emenda parlamentar foi, eu diria, também muito criticada, atacada, porque é fisiologia. No meu caso, não. A gente faz, aquele recurso vai diretamente para o destino, para a prefeitura, porque é a forma que ele tem de ter um acréscimo da receita que já está em frangalhos. Caiu o FPM, caiu uma série, os estados que dão incentivos também reduz, e eles ficam nessa situação de dificuldade. Então, a emenda é eu diria assim, uma tenda de oxigênio para as finanças dos municípios. Bom, aí chega no final do ano, o que vem? Vem a outra guerra.
a liberação, o empenho da emenda, senador Pedro. Aí é outra guerra. E a gente tem que correr pela máquina para tentar ajudar os municípios. E hoje, no Rio Grande do Sul, pelo menos, eu posso falar, o Ministério Público tem uma vigilância extremamente rigorosa sobre as administrações municipais. Tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, a CGU está lá de olho. E a própria comunidade, muito cobradora, hoje com redes sociais, não há quem se submeta a não ter um crivo de crítica da rede social de quem mora na cidade. Então, se o prefeito não fez direito o seu dever de casa, pode estar certo que chovem críticas ao prefeito e cobranças dele, inclusive protestos. Câmaras de vereadores nem se fala aí. Então, por isso que eu estou falando que hoje a emenda é importante. Por isso que é preciso entender por que se fala em orçamento impositivo. Porque aí não precisaria essa barganha tomar lá da cá. Vem lá a emenda, vai para o município lá no Rio Grande do Sul, a minha Lagoa Vermelha, ou uma outra cidade pequena, Sananduva ou Ibiraiaras, para a região onde eu moro, vai para lá e é para lá. Já está definido que tem que ir para lá. Mas não, a gente tem que brigar para a liberação e o empenho daquele dinheiro que vai. Claro, isso não discuto quando o município não está em dia com a sua prestação de contas, aí é outra coisa. Mas isso deveria ser, por isso eu sou favorável ao orçamento impositivo. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Petecão. Agradeço, senadora Ana Amélia, apenas para reforçar o que foi dito aqui pelos colegas. Falar do seu mandato seria chover no molhado. Eu, com todo respeito aos demais senadores e senadoras dessa casa, eu diria que a senhora está aqui entre as melhores senadoras deste parlamento. Conheço, tenho acompanhado o seu trabalho, tenho o prazer de ser sua amiga, seu amigo pessoal, conversamos muito, já viajamos, fizemos algumas viagens para o exterior, e vi o seu empenho, o seu compromisso e a sua responsabilidade. Vi aí a sua indignação e a sua revolta com o que aconteceu com a senhora nessa eleição. A senhora, quantos mandatos a senhora teve de parlamento, senadora? Nenhum. É o primeiro. Mandato. Pois é. Eu tive 3 mandatos de deputado estadual. Fui 4 vezes presidente da Assembleia Legislativa do meu estado. Fui deputado federal e o povo do Acre, esse povo generoso, me deu esse mandato de senador. Vou lhe contar, eu tenho várias histórias igual essa para lhe contar aqui. Passaríamos aqui a tarde toda lhe contando, mas vou lhe contar a última que aconteceu comigo. Na eleição, onde eu sequer era candidato. Não era candidato, apoiava o nosso candidato, que era o Bocalon. Candidato que fazia oposição, que faz oposição ao governo. E nessa eleição, senadora Ana Amélia, aconteceu um episódio que me marcou muito e que me deixou assim, muito indignado e revoltado, né, com o que aconteceu. Deram uns tiros na minha casa, atiraram na minha casa. Eu não vi ninguém atirando, eu ouvi os tiros, eu não vi ninguém atirando. Os vizinhos foi que me chamaram e disseram que tinha pessoas atirando na minha casa. De pronto, a polícia militar chegou, os vizinhos chamaram a polícia militar. Como não tinha atingido ninguém, né, eu achei que deveria deixar para lá. A polícia que chegou naquele momento disse que não, que era muito sério, precisava fazer uma averiguação e adentraram a minha casa e encontraram os projéteis, as balas. Disse, não, isso tem que registrar um BO. Famoso boletim de ocorrência. A viatura disse que tinha que registrar um BO. Eu digo, mas vamos deixar para lá? Ele disse, não, tem que registrar um BO, senador, isso é muito grave. E eu caí na besteira de registrar esse BO. Fui até no carro da polícia, eles me pediram que eu acompanhasse, fui no carro da polícia. Cheguei lá, para minha surpresa, né, fui atendido pelo delegado, e em seguida, para minha segurança, fui até a Polícia Federal e registrei também um BO. Fui orientado por alguns amigos que registrassem também um BO na Polícia Federal, por conta de uma situação política que nós temos no nosso Estado. Conclusão, em menos de 48 horas, foi feita uma perícia na minha casa e foi constatado que quem tinha atirado na minha casa teria sido eu. Eu teria atirado na minha casa. Conclusão, o diretor de polícia entrou com um processo aqui no Senado, eu estou encurtando, pedindo a minha cassação. Esse processo está no meu gabinete, já mostrei para alguns advogados, para ver o tamanho do absurdo, um processo altamente tendencioso.
O senador Sarney, nosso ex-presidente, quando viu, achou um absurdo, porque quem teria que representar contra mim teria que ter sido o governador. É de poder para poder, mas quem representou foi o diretor de polícia. O governador não teve coragem de representar. Quem representou foi o diretor de polícia. Foi arquivado o processo, mas a senhora vê o tamanho em primeiro lugar, da irresponsabilidade de um diretor de polícia desse e o tamanho da perseguição que nós passamos no nosso Estado. Eu quero prestar a minha solidariedade, que a senhora passou. Eu também tenho um problema. Meu pai foi assassinado muito jovem, com 42 anos. Então, hoje nós também temos o mesmo problema de família. Os bens da família estão no espólio da minha mãe, Raimunda de Oliveira Cunha. Ela que responde pelo bem. E não foi feita a divisão dos bens. Então, tem alguns bens que já fui acusado também de sonegação na minha declaração de imposto de renda, que não são meus. São bens da minha família. São bens dos meus irmãos e da minha mãe. Então, é só no sentido de prestar a minha solidariedade. Como a senhora está ainda no primeiro mandato, pode ter certeza que pelo trabalho que a senhora faz aqui nessa casa, a senhora vai se deparar com mais situações como essa. Olha, senador, isso que o senhor relata, é um processo kafkiano, né? Quando essas coisas são muito nebulosas, né? No mínimo para dizer. E quanto se aparelha o Estado das instituições que deveriam ser republicanas para usá-las para atacar os adversários. Então, nem entro no mérito, eu confio no relato de Vossa Excelência, porque é o relato que eu tenho, para dizer que, de fato, isso é o que expõe mais claramente do uso das instituições para atacar os adversários. Não é assim, por isso que isso contribui para denegrir ainda mais a prática política. Nós somos adversários, nós não somos inimigos. E é exatamente esta forma que temos que entender. Nós somos adversários, seremos sempre, mas nunca seremos inimigos, porque temos que lutar por uma causa comum. Nós estamos aqui, o senhor está pelo Acre, vai sempre defender o Acre, em todos os momentos. Senador aqui pelo Sergipe, senador por Goiás, senador Cacau, senador Fleury, senador Mozarildo por Roraima, e eu pelo Rio Grande do Sul. Estaremos aqui sempre, junto com os senadores, eu com o senador Pedro Simão, que é do PMDB, senador Paim do PT, sempre estivemos, a bancada nunca foi por um lado diferente do outro. E quando tem um evento que como tivemos segunda-feira, homenagem ao Lupicínio Rodrigues, 100 anos de nascimento desse grande compositor, Lupicínio Rodrigues, é uma cerimônia bonita, muito tocante, nós nos unimos todos, porque não é uma questão da senadora, a iniciativa do outro senador, nossa. Todos nós ganhamos com isso. Então, por isso que nós vamos continuar. E quando a política tiver esse entendimento e for mais respeitosa na relação, e esse aparato do sindicalismo a serviço de tais ou tais, então não venham com essa história de vamos pelo financiamento público de campanha, que esse é bom. E como é que fica quem não tem sindicato, quem não tem movimento social ao seu lado? Como é que fica? É muito lindo isso. E também como é que vai ser essa repartição do dinheiro público? Quando falta o dinheiro para botar gente no hospital, a pobreza no hospital, a escola, o buraco na estrada, tudo isso. Então, temos que ver isso com o realismo que ele merece, sem a hipocrisia que tentam encobrir aqui nesta casa. Muito obrigado, senador Mozarildo, muito obrigado, senador Fleury, obrigado, senador Petecão, senador Cacá. Muito obrigado.